E no vídeo de hoje, como eu prometi pra vocês há um tempão atrás, no vídeo de hoje eu vim analisar com vocês toda a quarta temporada. Sim, gente, eu vou falar de cada episódio, vou falar de cada ponto, de cada desenvolvimento nesse vídeo. Esperamos que ele não fique grande, né, pra variar, como os meus últimos vídeos. Também vou falar quais são os melhores episódios, na minha opinião, e também melhores e piores vilões. Então vamos lá pra esse vídeo não ficar longo. Eu vou começar, gente, analisando cada episódio um por um, em questão de desenvolvimento e questão de pontos que eu peguei. Já tem análise basicamente de todos os episódios aqui no canal, porém só tem 5 análises que eu não fiz de 5 episódios, que foi Verdade, Mentira, Furioso Fu, Rainha Banana e Optigami. Foram análises que eu não fiz aqui nem pro canal nem pro TikTok, acredito eu. Se tiver alguma análise minha no TikTok, eu prometo que eu coloco aqui pra vocês na descrição, mas eu acredito que não tenha. Então desses episódios, talvez eu fale um pouco mais porque eu não fiz análise. Depois que eu analisar, gente, toda a temporada com vocês, cada pontinho de cada episódio, eu tenho que conversar alguma coisa com vocês no final desse vídeo, mas vamos lá. Primeiro episódio que a gente tem é Verdade, onde o nosso queridíssimo Luca Coupin, que eu sempre falei Luca Coupin em vez de Coupin, mas tudo bem, ele infelizmente foi reacumatizado por causa da Marinette. O episódio mostra pra gente, né, o Gabriel consertando o Miraculous do Pavão. É meio que um complemento do final da terceira temporada. Pra quem não lembra, o final da terceira temporada tem uma cena pós-crédito do Gabriel consertando o Miraculous. E aí meio que complementou no início dessa quarta temporada. Nós começamos a ver como está a rotina de guardiã da Marinette, né, a complicação que ela tá tendo em ser guardiã. Vimos a Mari confundindo o nome do Luca com o do Adrian, meu Deus, a confusão. E também a gente viu que a Mari e o Luca estavam namorando. Temos referência ao anime de Miraculous, que quando o Luca e a Marinette vão assistir o filme no cinema, aparece lá o letreiro do anime de Miraculous, né? Esperando até hoje, viu, Thomas? Não tivemos beijo Lucanete, meu Deus, os Lucanete shippers choram. Nesse episódio, gente, Lady Noir tá super de boas, Lady Noir não tretou, não tem nada, eles estão lá, ó, cool um com o outro. Nós vimos que a Marinette, né, mente pro Luca por causa do novo papel de guardiã dela, ela não pode deixar o Luca saber. Ela começa a evitar o Luca, assim, por causa que ela tem que virar Ladybug em certos determinados momentos e acaba abandonando o Luca. Temos uma certa incoerência nesse episódio, que é uma cena em que a Marinette vê o Verdade e ela vê, tipo, e fala Luca, sendo que ela viu o Luca ser acumatizado, ela só não viu como é que ficou o design dele, mas foi bem estranho pra mim ela ter perguntado Luca, sendo que ela viu o Luca ser acumatizado. Ela só não viu o design dele, mas era meio óbvio que era ele. Nesse episódio a Ladybug pergunta pro Cat Noir, quando eles foram atingidos, né, pelo vilão, pra eles não contarem verdades, ela pergunta pro Cat Noir o que ele tá achando do papel novo de guardião dela. E o Cat Noir responde, se não mudar nada entre a gente, por mim tudo bem. Mal sabem. E o Cat Noir também pergunta quais são as 3 qualidades dele pra Ladybug. E a Ladybug responde, coragem, autoconfiança e senso de humor. Que ela diz que é o que ela mais gosta, é o senso de humor do Cat Noir. Enfim, a menina que fala pra ele parar de fazer piadinha aqui, mais gosta das piadas deles. É sobre isso. Lucanete acaba terminando e a Mari fica super mal com isso. E aí que entra o início da depressão da Marinette. O próximo episódio que a gente tem é Mentira. E pra ser sincera, assim, gente, Mentira e Verdade se passam no mesmo dia. Então é como se fosse parte 1 e parte 2 pra mim. Só que de visões diferentes. Verdade é na visão de Lucanete e Mentira na versão de Adrigami. Nós começamos a ver, né, que o Cat Noir tá preocupado de não ver mais a Ladybug, possivelmente por causa do papel de guardiã dela. E aí a gente tem uma cena em que a Ladybug encontra com o Cat Noir, né, ela ataca o Cat Noir longe. Ela faltou uma patrulha com o Cat Noir, ela tá muito ocupada por causa do negócio de guardiã. E a Ladybug promete que não vai mais esquecer as patrulhas. E dito e feito, ela realmente não esqueceu. Uma coisa muito bonitinha de se ver é que o Adrian carrega o talismã da Marinette no bolso direito. Eu achei isso muito fofo, ele carrega pra cima e pra baixo. Uma referência bem engraçada no episódio Mentira, que tem no episódio Verdade, que é assim, só uma curiosidade mesmo, é que o Jagged Stone canta a música que ele estava compondo pro aniversário do Príncipe Ali na festa dele, que ele estava compondo lá no episódio Verdade, quando o Luca foi atacar ele de verdade. Então assim, eu achei muita referência, assim, eu não tinha reparado essa primeira vez que eu vi. Nós também vimos a Ladybug preocupada com o Cat Noir, porque ele literalmente se jogou, né, pra poder impedir a Mentira de se mover. A Adrigami termina e o final mostra realmente que a Ladybug não está mais furando nas patrulhas com o Cat Noir. E tá lá no final do episódio, ela e o Cat Noir falando sobre que eles não podem contar a verdade pra ninguém, eles têm que mentir, mas que eles sempre confiam no outro. Próximo episódio que a gente tem é Gangue dos Segredos. Em Gangue dos Segredos nós começamos a ver que a Ladybug começa a agir estranho. A Ladybug começa a dar umas surtadas assim e ela tenta se esquivar totalmente de tentar conversar com o Cat Noir. Ela não quer se abrir com o Cat Noir. E ela fica super mal por não poder contar nada pra ninguém, porque ela não pode, porque ela é a guardiã. Ela mesma fala isso no episódio Verdade, né? Que ela tem que mentir pra todo mundo pra proteger, por causa que agora o Shadow Moth apareceu, né? Então ela tem que proteger a família e os amigos dela que ela ama. Tem uma cena muito engraçada também que eu acho um pouco incoerente, que é a Ladybug gritando pra
pra céus e o mundo, cadê você, Shadow Morph? Eu tô aqui, alguma coisa desse tipo, mas eu achei muito engraçado, porque a Ladybug gritou literalmente isso aqui de distância das amigas dela, que estavam dentro do quarto dela, porque ela gritou no terraço. Temos a cena muito triste também, que a Marinette magoou as amigas dela pra proteger elas, porque elas quase acharam as caixas dos Miraculous, ela quase achou a caixa do Miraculous, a Rose. Então ela acaba brigando com as amigas dela pra afastarem elas, pra protegê-las. Vimos também a primeira vez que o Rock Morph, né, no caso agora Shadow Morph, que agora voltou a ser Rock Morph, akumatizar 5 pessoas. E uma coisa que a gente também viu foi que as akumatizações da Gangue dos Segredos foram as mesmas akumatizações da primeira temporada. E nesse episódio foi a segunda vez que a gente viu um Kwame usar seu poder sem o portador. A primeira vez que a gente viu um Kwame usar seu poder sem o portador foi o Plague lá no episódio Batalha das Rainhas, ou foi o parte 1 ou parte 2, que era quando o Adrian tava preso, né, ele virou uma linda negócio de ouro assim, e o Plague usou seu cataclismo. Então essa é a segunda vez que a gente vê um Kwame usar o seu poder sem portador, e no caso foi a Trix pra proteger a Marinette. Nesse episódio também a gente viu a primeira pessoa que conseguiu se autodesakumatizar. Pera aí, gente, antes que cheguem os co-stands aqui, deixa eu explicar. Tem uma grande diferença entre a Alia se desakumatizar, se autodesakumatizar, e a Chloe também se autodesakumatizar. A Alia literalmente já estava akumatizada e se livrou do poder do Shadow Morph. A Chloe, até o momento, a gente vai chegar no outro episódio dela ainda, lá na terceira ou segunda temporada, na terceira temporada ela recusou o Akuma, que é diferente de já estar akumatizado e se autodesakumatizar. Então a Alia foi a primeira pessoa que conseguiu se autodesakumatizar depois de ser akumatizada. E também a Ladybug revela que por ela ser a guardiã, ela consegue tirar os Miraculous do ioiô dela pra Alia. E nesse episódio também a gente tem a primeira vez que o Shadow Morph fala aquela frase icônica que é finalmente. Sim, gente, eu contei quantas vezes ele falou isso. Nesse episódio a gente vê que a Mari confia na Alia e ela vai e conta que ela é a Ladybug. Próximo episódio que a gente tem é Sr. Pombo 72, onde a Ladybug tá tentando descobrir um jeito de impedir as akumatizações do Shadow Morph. No caso, as reakumatizações, né? Até porque o Sr. Pombo foi reakumatizado 71 vezes. E uma coisa que eu achei bem curiosa, gente, é o quadro que a Marinette faz de todas as pessoas que já foram reakumatizadas. E a gente consegue ver o meu maravilhoso Ilustrador do Mal. Eu amo o Nathaniel, então assim, ver o Ilustrador do Mal, que é um dos meus episódios favoritos e vilão favorito também da primeira temporada, a gente vê ali que ele foi reakumatizado 5 vezes. Meu Deus, eu não lembro desse tanto de vezes. Será que foi, além do episódio que ele é akumatizado, aqueles que o Rock Morph reakumatizou um monte de gente? Porque eu não lembro dele ter sido reakumatizado 5 vezes. Mas eu acho que deve ser isso. Adorei ver o quadrão da Marinette lá. E a gente também vê, né, que lá a Volpina foi reakumatizada 5 vezes também. Nesse episódio também a gente começa a ver que a Marinette começa a mentir pra si mesma, falando que não sente mais nada pelo Adrian. E a Marinette, nesse episódio, ela é totalmente surtada. Ela é louca nesse episódio. Porque ela fica tentando ajudar a Kagami a reatar com o Adrian, sendo muito óbvio que ela gosta do Adrian. Vimos que o Cat Noir foi capturado, né, quando o Sr. Pombo foi akumatizado. O Cat Noir foi capturado e virou Pombo. Então ficamos com o Cat Noir inativo. Também vemos a segunda vez que o Shadow Morph falou finalmente neste episódio. E é nesse episódio que a gente tem a transformação da Ladybug pro novo traje do talismã, que também ela descobre como fazer os talismãs mágicos. Basicamente no livro dos Guardiões, lá tá escrito só até onde os Guardiões conseguiram descobrir sobre os Miraculous. Mas o poder dos Miraculous é ilimitado e eles podem se expandir, e foi exatamente o que a Marinette fez, vulgo Ladybug, e criou seu primeiro talismã mágico do Sr. Pombo. E nesse episódio a gente também tem uma coisa que eu tive um surto quando eu vi pela primeira vez, que foi a cena do guarda-chuva reversa. Foi basicamente a cena do guarda-chuva reversa de Adrinette, e foi assim a coisa mais fofinha. Eu amei, sério, gente, foi muito fofo. E me acompanha faz tempo, viu a minha reação de surto. Próximo episódio que a gente tem é Psicomédia, né, galera, que demorou 75 anos pra sair, mas saiu. Uma coisa que eu achei muito legal foi uma fala da Rose nesse episódio, que ela fala assim: não existe amor sem amizade. Ai, gente, eu amo Miraculous. Ai, top. Nesse episódio também a Alia fala pra Marinette que ela não tem que mudar o jeito dela, que é isso que a torna especial. A gente também tem a introdução, que não é muita introdução, né, que é o novo personagem, que é o Harry, e eu adorei ver o Harry. Ele é muito carismático, ele é muito engraçado, então eu realmente gostei muito do Harry. Ladybug surtadérrima por causa que o Psicomédia atingiu ela, então esse episódio foi muito engraçado. Ela com raiva, o Cat Noir tendo que lidar com ela com raiva. Sério, foi muito engraçado. Tivemos mais uma cena pra lista de cenas de Lady Noir e do Love Square inteiro no esgoto. Tivemos a cena de Lady Noir no esgoto, que a Marinette também surtou com o Adrian, vulgo Cat Noir. E no final a gente tem
uma cena em que a Marinette pede desculpa pro Adrian e ela fala normal com o Adrian. Evoluções! O próximo episódio que a gente tem é Furioso Fu. Foi o primeiro episódio lançado aqui no Brasil, vulgo episódio 6. Nesse episódio a gente tem a volta do Mestre Fu e é a introdução do Su-Han, que é o guardião celestial da Caixa dos Miraculos. E a Marinette se pergunta como o guardião achou ela. E o guardião fala que o cajado dele rastreia a Caixa Mãe dos Miraculos. Então, gente, pelo amor de Deus, o cajado do Su-Han não rastreia Miraculos. Ele rastreia Caixa Mãe dos Miraculos. Eu vi muita gente teorizando que o cajado do Su-Han vai achar os Miraculos do Rock Morph, mas não, o cajado dele é só pra rastrear a Caixa Mãe dos Miraculos, que nesse momento está sem nada. A gente também tem a cena em que o Su-Han fala quais preceitos a Marinette infringiu, que é o preceito 14, que não podem os Kuami saírem fora da caixa, o preceito 52, que nunca pode perder um Miraculous, e o preceito 133, que nunca um guardião pode usar um Miraculous. Vimos também, gente, que os trajes da Ladybug e do Cat Noir de todos os heróis vão evoluindo de forma a era que eles estão vivendo. Então o ioiô da Ladybug na época moderna, né, que é a era da Ladybug, vulgo nosso presente, é um ioiô que funciona como telefone. Já antigamente ele não funcionaria desse jeito, porque não existia telefone. Então a gente vê que o traje e os equipamentos se adequam de acordo com a era / o momento da história que eles estão vivendo. Vimos nesse episódio o Cat Noir consolando a Ladybug, né, muito fofa essa cena, em que ele fala que ela é a guardiã e que ele só vai dar um Miraculous se ela pedir pra ele dar um Miraculous. E o Cat Noir se revolta com o Su-Han porque ele fala que vai querer que ela passe a caixa pra ele, e a Ladybug fala, se eu passar a caixa eu não vou perder minha memória. E aí o Cat Noir surta porque ele não quer que a Ladybug se esqueça dele. Outra coisa que a gente vê é que o Su-Han tem uma técnica de não poder ser akumatizado, que era uma coisa que eu achei que ele explicava a Marinette como faz isso. E a última coisa que a gente percebe nesse episódio é que o Su-Han diz que ele não luta contra akumatizados. Os guardiões não foram treinados para lutar contra akumatizados, e sim contra portadores que se rebelam. O próximo episódio que a gente tem é Esmagadora. A gente teve a introdução da Zoe, que é a irmã da Chloe. Tanto é que a Zoe não é da sala da Marinette, ela é da sala do Mark e da Aurora. Vulgo a menina de Tormenta. A Aurora é a Tormenta lá da primeira temporada. E, gente, esse episódio, eu não sei se alguém já falou sobre isso, eu não sei, eu não vi. Esse episódio tem 4 referências a outros episódios que eu vou falar agora pra vocês. Tem uma cena em que a Chloe tá lá decidindo o que ela vai fazer contra a Marinette do Pen Sheng, né? E ela tá pensando em várias ideias. A primeira ideia que ela tem é botar um chiclete na cadeira dela. Isso é uma referência direta ao episódio Origins Parte 2, onde ela faz isso, e é por isso que o Adrian e a Marinette brigam, porque o Adrian tenta tirar e a Marinette acha que ele mesmo pôs. Obrigada, Chloe, por juntar o nosso Adrinette. A próxima referência que a Chloe também fala, né, que ela tá fazendo lá tipo uma lista, é fazer a Marinette ser punida por algo que ela não fez, que também aconteceu por causa da Layla. Referência ao episódio Ladybug da 3ª temporada. E por último, a fala da Chloe de dizer que vai colocar baratas no armário dela. E isso é uma referência ao próprio episódio com o que aconteceu com a Zoe no colégio interno. A próxima referência que a gente tem não é da Chloe, e sim do prefeito Bourgeois. A gente descobre / não descobre, porque no outro episódio já tinha falado, só eu que não reparei, que o prefeito dirigiu o filme Solitude, que é Solidão, né? Que é o filme que foi estrelado pela Emily Agreste, vulgo mãe do Adrian. Que tem uma referência ao episódio Godzilla de quando o Adrian tentou ir assistir esse filme no cinema. Era a última sessão. E nesse episódio também a gente tem a 3ª vez que um Kuami usa o poder sem o seu portador, que no caso foi o Kalki. Próximo episódio que a gente tem é Rainha Banana, onde o nosso queridíssimo Thomas Astruc, vulgo Thomas Astruc, aparece, né? Ele adora se enfiar no episódio, não é a primeira vez que ele aparece. Se você não sabe, Thomas Astruc é o criador da série, e este personagem aí é ele no próprio desenho. Eu acho muito top se colocar no próprio desenho. Nesse episódio a gente vê que a Chloe quer fazer tudo do jeito dela, e que ela se irrita bastante quando as coisas não saem do jeito dela, e ela foi reakumatizada. Também tivemos a introdução da Vesperia, né? Que a Ladybug deu Miraculous pra Zoe virar a Vesperia. E pra mim, gente, eu acho que a transformação da Zoe é a mais bonita de todos os heróis. Não estou falando que as outras transformações são feias, é porque eu acho que é a mais completa. Eu acho um negócio muito louco a transformação da Zoe, porque primeiro surge só a roupa amarela, depois surge só o peãozinho lá dela, depois surge as partes pretas, assim. É muito detalhada, eu acho, a transformação da Zoe. Uma coisa que eu gosto muito de ver nos episódios de Miraculous são cenas de primeira pessoa, que é uma cena que o herói tá correndo assim, tá em primeira pessoa. Eu amo essas cenas, e nesse episódio tem uma cena dessa. E neste episódio o Shadow Morph já começa a perceber que tem alguma coisa errada, porque ele não está conseguindo reakumatizar os akumatizados por causa do talismã mágico que ele ainda não descobriu. O próximo episódio que a gente tem é o episódio Gabriel Agreste, que antes de lançar a 4ª temporada, o Gloob revelou
nomes de 2 episódios da 4ª temporada, que era Gabriel Agreste e Rainha Banana. E a gente jurava que o episódio de Gabriel Agreste ia ser um episódio que contasse sobre o passado dele, com o passado da Emily, por que ele pegou os Miraculous, por que ele morreu. Mas não foi isso. Mas não deixa de ser um episódio muito bom. Eu ainda estou esperando que tenha um episódio desse estilo, tá, Thomas? Nesse episódio a gente vê que o Shadow Moff tá desconfiando que tem alguma coisa que a Ladybug tá fazendo, que ele não tá conseguindo akumatizar as pessoas, reakumatizar no caso. Temos a volta do Félix e do seu QI de 1930 a mais. Temos também uma confirmação que o Félix é um sentimonstro. O Shadow Moff descobre sobre os talismãs mágicos. E nesse episódio é o episódio em que o Gabriel planta os falsos Miraculous para o Félix, caso ele volte. O próximo episódio que a gente tem é Sanguessuga, onde eu tenho uma leve teoria aqui, né, sobre... A gente viu, né, que o projeto Oxigênio, que é o projeto do prefeito com o Gabriel, e até a família de Tsurugi, se eu não me engano, porque esse símbolo aí, se eu não me engano, é da família de Tsurugi. Eu acho, teoria aqui, que este projeto Oxigênio foi uma discussão da festa do episódio de Gabriel Agreste. Porque pra quem não lembra, o episódio de Gabriel Agreste, o Gabriel vai dar uma festa na casa dele, ele tranca a casa dele inteira, tem que passar por um monte de detector, guardar os celulares porque é ultra secreto. Eu sei lá, mas eu achei que poderia ser isso que eles estavam discutindo na festa do Gabriel Agreste. Até porque o prefeito também foi pra festa do Gabriel Agreste. Esse episódio ele tem uma crítica social ao meio ambiente, né? Tivemos a introdução da Polly Mouse, muito fofa, a Milene com Miraculous do Rato. E também tivemos, aparentemente, a confirmação que o Wade é um sentimonstro, onde tem a cena que o Gabriel manda o Wade pro quarto levantando a mão. O próximo episódio que a gente tem é Remorso, onde tivemos a primeira aparição de Layla como figurante. Sim, gente, ela aparece lá no fundinho da sala. Tivemos cena Adrinette, né, que é muito fofinha a cena de Adrinette nesse episódio, eu acho muito fofo. Tivemos o Aiden consolando a Juleika, que a dublagem em português, eu tive um surto muito lindo, o Aiden consolando todo mundo, que homem. Descobrimos nesse episódio que a Rose tem uma doença que até hoje a gente não sabe, mas a gente teoriza que é câncer, né? Também vimos que o Aiden é o único que teve o senso de realmente cumprir a promessa. Porque quando tá lá a Juleika e eles contam, né, a Juleika conta pra todos os amigos dela que a Rose tem uma doença, o Aiden fala, não iremos tratar ela diferente, todos prometem isso. Porém, quando a Rose volta, todo mundo começa a tratar ela diferente, menos o Adrian. Vimos nesse episódio também o Cash Noir tentar se matar. Não sei se vocês separaram isso, mas quase ocorreu por causa das bolhas de negatividade. E tivemos a introdução da Miguela, que é a Rose com Miraculous do porco. O próximo episódio que a gente tem é Crocodile, onde a gente vê que a Marinette tá ignorando o Luca, né, mesmo que ela não esteja percebendo que ignorar o Luca só magoa mais ele. A Marinette também fala que o Luca foi akumatizado por ela 2 vezes, né, que foi silenciador e verdade. A frase mais maluca que eu ouvi na 4ª temporada da Marinette foi a Marinette perguntando pra Juleika se o Luca não poderia estar na festa de aniversário dele próprio. Sim. Tivemos uma incoerência na minha cabeça, sim, no episódio Crocodile, que é a cena em que o Jagged fala, né, que ele é o pai do Luca pra todo mundo, sendo que os amigos dele meio que já sabiam, porque a maioria deles estavam no barco quando a Nanark, né, a Nark falou pro Papo Verdade que o pai dele era o Jagged. Terceira vez que a gente ouviu o Shadow Moff falar finalmente. A gente também tem outra incoerência, assim, que eu acho, que é a fala do Cash Noir falando que eles não têm asas, sendo que eles podem muito bem virar Astro Cat e Cosmo Bug, como eles viraram em outros episódios. Não acho que precisariam usar esta frase pra justificar que eles não chegam lá em cima. Poderia ter usado outra frase. Eles meio que usaram essa frase, eu acho, só pra fingir que eles não conseguem voar, pra pedir ajuda pra Purple Tigress, mas eu acho que não tinha necessidade. Eles poderiam muito bem introduzir a Purple Tigress sem colocar essa incoerência, pelo menos na minha visão. Temos lá a introdução da Purple Tigress, linda, maravilhosa, e finalmente temos uma conversa do Lucanete, né, depois de o quê? Depois de 10 episódios. E o Luca fala que não ver a Marinette dói muito mais do que vê-la. O próximo episódio que a gente tem é Optigami. Esse tem muita coisa pra falar. Aparentemente a Natalie dá a entender que desde a Rainha dos Miraculous, né, que lá no final da 3ª temporada, quando a Chloe pega a caixa dos Miraculous, né, a Natalie criou o Optigami para seguir a Ladybug. Temos a Trix e a Alia dando a entender, né, uma indireta pra Marinette dar o Miraculous fixo pra Alia. Esse episódio foi a primeira vez que eu senti pena da Audi, tadinha, mas nem tanto. Uma curiosidade, gente, é que a Natalie barra o Optigami não descobrem, no caso, não sabem que a Vesperia é a Zoe, porque no caso, quando a Natalie tá lá neutralizando as pessoas, ela fala Queen Bee neutralizada e não a Zoe. Tivemos mais momentos da Adrinette. Ai, surto! Temos uma fase bem curiosa que é cavalos e coelhos tinham um ancestral comum, que é uma fala entre os Kwamis ali, né? A gente viu que essa temporada inteira teve muito foco no Kalki
e no Fluffy. Quase tivemos uma pequena revelação, né, que a Ladybug, vulgo a Marinette e o Adrian quase meio que contaram pro outro, mas o Adrian impediu porque ele viu os olhos do Obsidian. Quarta vez que vimos um Kwame usar seu poder ser um portador, Talk novamente. E nesse episódio nós tivemos o primeiro erro da Alia. O primeiro erro que a Alia cometeu foi pegar o Miraculous da tartaruga sem a Ladybug pedir pra ela pegar. O Shadow Morph descobre que a Alia tem alguma importância assim no plano da Ladybug, né? Ele quer descobrir mais sobre o que a Alia tem com a Ladybug. A Rena Rouge tira o Adrian de dentro do prédio que estava acontecendo a treta lá da Rainha da Moda, então o Cat Noir ficou do lado de fora. Obviamente a Alia não fez isso por querer, né? Ela não sabe que o Cat Noir é o Adrian. Ela tirou ele do prédio realmente pra protegê-lo. Vimos a Lady B lindíssima. Ai, amo fusões. Por sinal, eu já fiz cosplay da Lady B, tá, galera? Tem playlist aqui pra quem quiser ver. Na verdade, foi o primeiro cosplay, assim, que eu fiz de fusão. E a Ladybug entrega o Miraculous fixo para a Alia, que é uma boa e uma má ideia. É uma boa ideia, porque se acontecer alguma coisa com ela, temos a Alia para ressuscitá-la. Mas também não é uma boa ideia assim, por causa que vai ter mais alguém em perigo com o Miraculous fixo. E o Gabriel, ele sabe que a Alia tem alguma posição boa assim com a Ladybug. Próximo episódio, Sente Bolha. A Marinette tem um pesadelo, né, sobre ela ter dado o Miraculous fixo pra Alia. Ela meio que se arrepende no pesadelo. Primeira aparição de Cat Blanc. Depois do episódio Cat Blanc da terceira temporada, a gente vê que a Marinette realmente lembra do Cat Blanc. E, gente, pra quem não entende Cat Blanc, tem um vídeo aqui que eu expliquei Cat Blanc e Oblivion pra vocês, tá? Sim, a Marinette, vulgo Ladybug, lembra do Cat Blanc, mas ela não lembra que ele é o Adrian. Ela não viveu aquilo. Entender melhor, assiste o vídeo, é mais fácil. Vimos também que a Marinette cogitou usar o Miraculous do Coelho neste episódio, porém ela fala que nunca deve ser uma solução usar o Miraculous do Coelho, porque é muito perigoso. Vimos o plano incrível que a Rena Rouge teve sozinha de conseguir enganar o Rockmoth. Tivemos a aparição da Pegabug, outra também que eu já fiz cosplay. E a Ladybug nesse episódio, ela foi um pouco burra às vezes, sabe? Porque ela tinha a opção de pegar o objeto amoquizado ou os Miraculous, e ela pegou o objeto amoquizado em vez dos Miraculous. Mas a gente só segue o roteiro, né, galera? E tivemos uma fala da cena pós-crédito do Gabriel Agreste falando: a Ladybug nunca comete erros. Seria uma referência? Próximo episódio que a gente tem é Glaciator 2. Onde a Ladybug começa a se estressar, né, com a ideia de todo mundo achar que a Ladybug e o Cat Noir são um casal. O Adrian fala nesse episódio que não é certo pressionar a Ladybug pra amar ele. Adrian quase foi reacumatizado se seu pai não fosse o Shadow Morph, né? E ele viu que era o Adrian e não acumatizou ele. A gente vê uma conversa entre o Gabriel e o Adrian que eu, pra ser sincera, toda vez que eu reassisto, eu racho de rir. O Adrian meio que não quer falar com o pai dele, ele fica tipo: ó, Adrian, você sabe que pode confiar em mim. Ah, eu rasto de rir, gente, a hipocrisia do Gabriel sendo pai pela primeira vez. Nesse episódio a gente tem uma referência também, mas não é uma referência na nossa língua, infelizmente, porque na dublagem eles mudaram. A gente tem uma referência quando a Marinette tá conversando ali com o Cat Noir, que é o codinome do Adrian, né? Que em português ficou Brigadeiro, sendo que na língua original francesa é Bouton d'Or, que é botão de ouro, que é uma referência ao próprio codinome do próprio Adrian, lá do episódio Gigante Tan. A gente vê uma cena de Marichat bem fofa no cinema, onde a Mari e o Adrian se abrem, né? A Mari e o Cat Noir se abrem, né? São bem sinceros. A Marinette fala que ela tenta controlar tudo, que ela pensa em tudo, e que o mundo não vê a Marinette mostrando o que sente, mas sim a Marinette falando qualquer coisa ridícula que vem à cabeça. Tivemos a cena do guarda-chuva de Marichat. E tem uma fala do Cat Noir que é assim: Cat Noir disse que queria se apaixonar por outra pessoa, só que ele não sabe se vai ser tão bom quanto o amor dele pela Ladybug. No final desse episódio a gente teve cena Marichat com a música de Awakening. Eu vou fazer um vídeo sobre essa música de Awakening, que eu descobri mais coisas, então, gente, vocês se preparem, também vai ter vídeo sobre. E nesse episódio a gente meio que tem um pouquinho de referência ao episódio Kuroneko, que vai chegar ainda, que é o Adrian falando: quem sabe se eu for eu mesmo, a Ladybug não se apaixone por mim. Próximo episódio que a gente tem é Haxan, que a Mari tem que viajar, né? Então ela confia os Miraculous dela à Alia. A Alia virou a Escarabela. O Cat Noir treta com a Alia, né? Ele pensa que ela pode ser um Sentimonstro ou alguém que roubou Miraculous da Ladybug. Eles têm uma pequena treta ali, mas depois o Cat Noir decide ajudar ela, e eu fiquei feliz que ele decidiu ajudar ela e não ficou nessa tecla de ficar com ciúmes da Ladybug. E, gente, temos uma coisa que eu reparei só reassistindo esse episódio, que eu não sei se é uma referência, Quando a Alia está usando o Miraculous da Ladybug, em que ela acaba de se transformar, a Trix, né, também tá com ela. E ela manda a Trix se esconder. Aonde? Dentro do ioiô da Ladybug. Isso seria uma referência de qualquer pessoa que consegue usar o Miraculous da Ladybug tem acesso à caixa dos Miraculous porque é a Ladybug? Não sei se vocês captaram. E no final a gente tem uma cena linda entre Lady Noir, que o Cat Noir fala que a preocupação dele é nunca mais ver a Ladybug. Eu acho essa cena maravilhosa. Aquela cena dos olhos assim da Ladybug
no Cast Noir assim, ai, lindo. O próximo episódio que a gente tem é um episódio lastimador, onde a gente tem uma referência ali a Jurassic Park de uma fala do Bob Ross. Tivemos a introdução da Rena Furtive, que é lá do episódio, né, Sente Bolha, onde a Alia fala que não pode mais ganhar um Miraculous. Ela fez todo um plano pra isso, então ela tem que ficar escondida pro Xenomorph não desconfiar que ela tá com Miraculous ainda. Nesse episódio a Mari fala bem claro pra Alia pra ela não contar pro Nino que ela é a Rena Furtive. Ela tem que contar pro Nino que ela não é mais a Rena Rouge. Nesse episódio o Nino, bem maluco da cabeça, acha que a Alia gosta do Cast Noir. E o Nino também foi muito imprudente nesse episódio, porque ele basicamente contou pro Cast Noir, que ele não sabe o que é o Cast Noir, pro Adrian a identidade dele, que já é um problema, e a identidade da Rena Rouge também. O Hugo da Alia, ele contou sem a Alia saber. Eu não sei se a Alia sabe que o Nino contou, acho que não. Então ele foi bem imprudente. A gente também vê a segunda pessoa agora que se autodesacumatizou depois de ser acumatizada, que foi o Lastimador. E neste episódio a gente vê o segundo erro da Alia, e ela contou que agora ela não era mais a Rena Rouge, mas que ela era a Rena Furtive. O próximo episódio que a gente tem é Realizador de Sonhos. A gente tem a segunda aparição da Layla Turupão. Nesse episódio o Adrian acha que a Ladybug não vai mais precisar dele, né, por causa que ele fala que ela tá dando Miraculous pra outras pessoas e que uma hora ela não vai mais precisar dele. A gente vê uma amizade muito fofa entre Luca e Adrinette, que pra mim é o nome do chip de Luca, Marinette e Adrian. Eu amo esse trio, quero mais esse trio. Vimos o Jagged Crocodilo, que foi assim, simplesmente a minha alegria no meio da depressão. E também vimos a quarta vez que o Xenomorph falou finalmente. O próximo episódio que a gente tem é Simplificador, onde a gente vê a Marinette cuidando dos pirralhos, vulgo as crianças, quer dizer. Vimos um potencial ali de um vilão super poderoso, mas meio inútil. E basicamente a Ladybug e o Cast Noir sendo burros. Eu acho, gente, que sinceramente Simplificador tinha muito pra ser melhor se não fosse o avô da Marinette acumatizado, porque ele é um velho. Ele era muito poderoso, mas eu acho que poderia fazer a Ladybug e o Cast Noir ficarem simples sem deixar eles burros, literalmente parecendo duas crianças. Pra mim, retrocesso pra primeira temporada. O próximo episódio que a gente tem é Chilling, ou Quilling, que eu chamo assim, onde a gente vê mais da casa da Marinette, a gente vê a Sabrina sendo acumatizada. Tivemos a terceira aparição da Layla Turupão. Sabrina sofre preconceito, né, nesse episódio. E a gente também vê a terceira pessoa que se autodesacumatiza, vulgo Sabine do Penchen. Próximo episódio que a gente tem, Querida Família. É o episódio que o Gabriel tá testando como ele vai destruir o talismã mágico da Ladybug. Ele ganhou lá no episódio de Gabriel Agreste. Basicamente, ele demorou 12 episódios pra descobrir como destruir o talismã mágico da Ladybug. Vimos que a Tiki surtou por causa da Galete, né? Ela surtou por causa de doce, ela ficou esfomeada. Que também a gente vê que a Tiki afetou até a Ladybug quando ela tava transformada. E a gente vê pela quinta vez um Kwame usar o seu Miraculous sem um portador, que no caso foi a Tiki criando uma Mega Galete. Vimos a evolução de poder do Astro Cat também, né? Então falei, olha a incoerência lá com aquele episódio. E nesse episódio o Gabriel fala que vai destruir esse mundo e construir um outro graças ao Miraculous da Ladybug do Cast Noir quando ele pegar. O próximo episódio que a gente tem é Efêmero, que é o nosso episódio 100. Episódio 100 porque é o número 100 de todos os episódios de todas as temporadas juntos. Que pra mim, pelo menos, foi um pouco decepcionante, pra ser sincera. Acho que eles poderiam ter melhorado muito a narrativa do episódio 100, não precisava ser exatamente isso, mas tudo bem. Basicamente, nesse episódio a gente também tem uma confirmação de que o Adrian sente monstro. Vimos que a Ladybug usou 9 Miraculous, sendo que ela precisava somente do Cast Noir, mas como ela não sabe a identidade do Cast Noir, ela não conseguiu chamar ele. Vimos que o Surhan também exigiu que a Ladybug descobrisse a identidade do Cast Noir, e ela meio que descobre e ela meio que testa ver o que vai acontecer se só ela souber a identidade do Cast Noir. Tivemos mais uma aparição da Layla, nem sei que número que tá de aparição mais. Tivemos uma cena de Efêmero que meio que lembra uma cena do último episódio, que é uma cena do trovão com chuva e guarda-chuva de Lady Noir. Sim, tem um trovão, e é nesse exato trovão que a própria Ladybug se apaixona pelo Cast Noir, porque ela vê o Adrian no Cast Noir. Sexta vez que a gente vê o Kwame usar seu poder sem portador, vulgo, nessa vez é o Sas que usou. Tivemos a transformação, a gente viu a transformação realmente da Ladybug, no caso Cosmobug e Astro Cat. E tivemos lá o final com o Surhan falando que ele avisou a Ladybug que ela tinha que saber da do Cast Noir, e ela não deitou pra ele e falou, eu sou a guardiã, você fique no seu lugar. Próximo episódio que a gente tem é Kuroneko, onde tem a fala da Ladybug falando que o Cast Noir é um parceiro como qualquer outro. E o Adrian mostra que ele não quer mais ser o Cast Noir. Ele desiste de ser o Cast Noir porque ele tem uma treta com a Ladybug. A gente tem uma conversa bem sincera ali do Plague com a Ladybug. O Plague fala que o Cast Noir tá apaixonado pela Ladybug. Ele fala também que a Ladybug tá dando outros Miraculous pra outros heróis. E a Ladybug pensa que isso talvez fosse um tempo livre, e ela tava dando um tempo livre pro Cast Noir fazer as coisas dele. E que isso, na verdade, só quebra o coração do Cast Noir. Tivemos a aparição de Catwalker, maravilhoso. Tivemos também uma cena meio referência também ao último episódio, que é a cena em que a Ladybug se apaixona, entre aspas, né, com muitas aspas, pela
ela tem um leve momento, assim, de sentimentos pelo Catwalker. E é uma cena muito parecida com a do final da temporada, onde o próprio Catwalker dá a mão assim, a pata pra Ladybug e ela encosta do mesmo jeito, é tipo a mesma cena. Também a gente tem meio que uma confirmação de que o Adrian e o Cash Noir são a mesma pessoa, eles são a mesma pessoa, não tem uma diferença entre, personalidade verdadeira do Adrian é o Cash Noir. E Cash Noir na verdade é Adrian. Não, eles são a mesma pessoa, eles são eles. E a gente ouviu 3 finalmente do Gabriel Agreste. Próximo áudio que a gente tem Penalty, onde a Chloe quis ser reacumatizada, né? Ela quis ser reacumatizada. Tivemos a introdução dos 4 novos heróis: Miss Hound, Rooster Bolt, Capri Kid e Minotaur Rox. A Chloe também se autodesacumatiza, mas ela levou mais na brincadeira isso, né? Já tem análise aqui do que eu achei de Penalty, dessa ação da Chloe de se ter autodesacumatizado. Acho sim legal uma pessoa se autodesacumatizar, mas ela tava levando muito na brincadeira a questão de ser acumatizado. E tivemos a aliança entre a Chloe e a Layla. E chegamos no último episódio, Ataque Shadow Morph, no caso que eu chamo de Último Ataque de Shadow Morph, partes 1 e 2. Risco e contra-ataque. Nesse episódio, o Gabriel tem a brilhante ideia, pela primeira vez ele teve um neurônio na cabeça e criou o acumatizado Risco. Vimos que o Adrian enfrentou o pai dele, né? Ele tentou enfrentar o pai dele. O Gabriel quer mandar a Layla e o Adrian para viajar o mundo, assim, para um comercial de um perfume, alguma coisa assim, do amor do perfume lá. Tivemos mais cenas da Adriette. Eu amei essa cena da Adriette, foi muito fofa. Adrian tocando na mão da Marinette, assim, sem perceber. Eu, tipo, dando a mão pra ela, literalmente eu tive um surto. Tivemos a Chloe e a Layla se ajudando. A gente viu que elas tinham meio que feito uma aliança já no último episódio. A Mari querendo impedir o Adrian, né? Porque ela vê que o Adrian não tá feliz, os amigos dela achando que ela é maluca. Vemos o Félix fazer a proposta pro Adrian de trocarem de lugar, que ele disse que vai enfrentar o Gabriel pelo Adrian. Félix também rouba nesse episódio os Miraculous falsos e o tablet da Natalie. E ele também, pra variar com o QI dele, descobre a tia dele morta no porão do Gabriel Agreste. A Ladybug vai tentar impedir sozinha o Adrian de ir viajar, que no caso agora não é mais Adrian. Contra-ataque é criado. Adrian descobre os óculos do Félix nesse episódio, no caso no final da parte 1. Quase revimos a Pega-Bug pela 40ª vez, Pega-Bug muito influente. A Natalie consolando o Adrian e a Layla percebendo que aquele provavelmente não é o Adrian. Vimos o Félix testar os falsos Miraculous, ele descobre que os Miraculous são falsos. Tivemos cenas de Lady Noir brigando por causa do Risco. Tivemos a icônica frase do Cash Noir falando que eles nunca vão ser acumatizados, por isso ele não precisa da proteção da Ladybug. E ela relembra de Cat Blanc. Tudo bom, Cash Noir? E ela fala que ele não faz ideia do que ele tá falando. A Rena Furtive é descoberta pelo Cash Noir. No caso, a Ladybug sem querer falou sobre a Rena Furtive. O Cash Noir descobriu que ela tá ativa. A mesma coisa acontece com os heróis e o Shadow Morph, que descobre que a Rena Furtive ainda tá ativa graças ao Carapace. E é nesse episódio em que a Ladybug descobre que a Alia realmente cometeu o erro de contar pro Nino que ela era a Rena Furtive. Tivemos o talismã da Ladybug, que deu uma pista dela voltar no passado. Vemos a fusão tripla pela segunda vez. Essa é a segunda vez que teve fusão tripla. A primeira foi em efêmero, mas realmente não aconteceu aquilo, então a gente desconsidera. Mas foi a segunda vez. A primeira vez foi Shadow Noir, Borboleta, Pavão e Gato. E agora nós tivemos Joaninha, Coelho e Cavalo. A gente vê a Ladybug entregando Miraculous pro Félix. Ele descobre que ela consegue tirar todos os Miraculous dela de dentro do Yo-Yo e que ela tem acesso à caixa dos Miraculous por lá. O Cash Noir vê o zero entre a Ladybug e o Flare Mirable e ele não fica nada feliz com isso. O Félix não ajuda a Ladybug a derrotar os Sentimonstros. Alia renuncia ao Miraculous por responsabilidade, acha ela muito responsável. Félix e Gabriel fazem um trato, né? O Félix propõe um trato e ele faz o trato com o Gabriel de dar os 16 Miraculous da Ladybug e o Anel Grande Vanilla em troca só do Miraculous do Pavão. Ladybug descobre que ela deu Miraculous pro Félix graças ao Adrian. Félix pega o Yo da Ladybug e Gabriel tem acesso à caixa dos Miraculous. Adrian ajuda a Ladybug e consola a Ladybug, né, na crise de pânico. E Gabriel acaba roubando todos os Miraculous da caixa do Miraculous, menos os que estão com os portadores fixos, né? Okimorph dá a declaração pra Paris inteira que ele vai infernizar os parisienses a troca de alguém dar os Miraculous da Ladybug do Cash Noir. Félix vai embora pra Londres com o Miraculous do Pavão. Ladybug tem o maior pedido de desculpas da série. Ela é super sincera com o Cash Noir e pede desculpas pra ele, que ela arruinou tudo, que ela queria controlar tudo. E Cash Noir, como sempre, não sai do lado dela, consola ela e fala que eles vão resolver tudo, capturando Miraculous um por um novamente. Tivemos a cena que lembra a cena de Catwalker lá de Kuroneko e assim terminamos a 4ª temporada.
temporada, meu pai. É muita coisa pra processar, Miraculous. Sim, é muita coisa. Eu estou, gente, só resumindo aqui a quarta temporada. Aconselho a todos vocês a reassistirem, quem tiver vontade. Eu só dei aqui pontos de coisas que fazem sentido pro desenvolvimento de cada personagem, ok? Lembrando que tem análise da maioria dos episódios, tirando Verdade, Mentira, Frozen Full, Rainha Banana e Optigami. Foram as únicas análises que eu não fiz. Antes de eu ter aquela conversinha com vocês, assim, sobre alguns pontos na quarta temporada, eu vim falar aqui quais são os melhores, piores e piores vilões pra mim. Melhores episódios pra mim foi Verdade, Sr. Pombo 72, Gabriel Agreste, Crocodile, Graciator 2, Realizador de Sonhos, Kuroneko e Risco e Contra-Ataque. De todas as temporadas que eu já fiz listas, pra quem não sabe eu tenho listas, essa é a temporada que mais tem melhores episódios pra mim. Pior episódio, obviamente, pra mim foi Simplificador. E melhores vilões eu coloquei Verdade, Hakusan, Realizador de Sonhos, Kuroneko, Risco e o Contra-Ataque, no caso, né? Piores vilões pra mim, obviamente, é o Sol Simplificador. Não tem outro vilão assim na quarta temporada que eu olhei e falei, nossa, nossa, realmente muito ruim. Porque pra eu considerar um pior vilão, eu tenho que ver o motivo da aclimatização dele, se o design dele é bonito, ou se faz alguma coisa, e se ele foi fácil de derrotar. E pra mim o Simplificador foi o piorzinho mesmo de toda a quarta temporada. Pra mim a quarta temporada sim foi melhor que a terceira. Pra mim tá no ranking assim, quarta, terceira, segunda e primeira. Eu acho que a primeira ainda tá antes da segunda. Foi impecável a quarta temporada, o desenvolvimento foi muito bom realmente. E agora nós vamos para os pontos que eu tenho a dizer com vocês. Primeiramente, a gente tem que bater palma porque nesta quarta temporada, em nenhum episódio, Adrian chamou a Marinette de só uma amiga. Palmas, gente! O milagre aconteceu. Ele não chamou a Marinette de só uma amiga ou uma amiga nessa quarta temporada inteira. Uma curiosidade é que a Ladybug realmente distribuiu talismãs mágicos. Ela distribuiu talismãs mágicos em 18 episódios, tirando o Hakusan, que foi o único que não ganhou, né, porque ele é um robô, e não era ela que era Ladybug na época do episódio, foi, no caso, a Scarabella. E ela distribuiu exatamente 22 talismãs. Eu posso ter feito o cálculo errado, mas pra mim foi 22 talismãs. Agora eu quero conversar com vocês uma coisa bem séria, que é a exclusão do Cash Noir na quarta temporada. Bom, vocês lembram, né, que infelizmente a quarta temporada foi lançada fora de ordem. Desde que eles falaram que iam lançar a quarta temporada fora de ordem, sendo que tinha uma ordem cronológica certa, eu já comecei a falar no TikTok, porque eu não tava muito presente no YouTube nessa época, que não era uma boa ideia e que talvez ia dar muito errado essa coisa de lançarem fora de ordem. Dito e feito. O fandom também cresceu muito antes da quarta temporada lançar, então assim, veio muita gente de fora que não conhecia o desenho e começou todo um alvoroço na quarta temporada, porque a gente via coisas muito sem contexto. E tinha um contexto, mas a gente não estava vendo porque a gente estava vendo fora da quarta temporada. E foram muitos personagens cancelados nesta temporada, principalmente a nossa queridíssima Maribug barra Ladybug barra Marinette. Eu lembro até, gente, que quando foi lá no comecinho da quarta temporada, quando lançou Optigami, que lançou, tipo, muito cedo o Optigami, teve uma pessoa do TikTok, que eu não vou citar nomes, ela fez um vídeo falando assim, né, que ela fez um vídeo falando que parou de assistir Miraculous porque o Cat tá sendo excluído na quarta temporada, que não sei pra que fizeram essa quarta temporada, se ia fazer o Cat ser excluído pra deixar de escanteio. E desde aquela época eu falo, gente, esperem, tá lançando fora de ordem, não acho que o Cat tá sendo excluído. Sobre o Cat não tá sendo excluído, isso vai da opinião de cada um. Cada um tem o seu ponto de vista. Na minha opinião, eu não acho que o Cat não tá sendo excluído na quarta temporada. Muita gente pensa isso por causa do episódio Optigami, que eu acho que as pessoas têm que analisar um pouquinho mais devagar aquele episódio. Em Optigami, o Cat não participou da luta principal entre o Akumatizado e os heróis, que foi a luta entre a Akumatizada Rainha da Moda e os heróis, que é a Ladybug, a Rena Rouge e o Carapaça, que na verdade o Ninja eram sentimentos do Rock Moon. O Cat só chega depois dessa luta, porém ele foi relevante sim nesse episódio. Ele teve uma participação mesmo que não fosse na luta principal, que ele destruiu o Miraculous da Tartaruga a pedido da Ladybug. Uma coisa que eu acho que a Ladybug não conseguiria fazer sem ele, porque eu não sei se teria outra forma de quebrar o Miraculous sem ser com o poder do Cat Noir. A única vez que o Cat Noir não teve uma aparição na quarta temporada foi em Sr. Pombo, que ele foi capturado. Eles estão dando um pouco mais de protagonismo para personagens secundários. Isso é uma coisa importante, porque tem muita série que não faz isso. Dito e feito, ele não foi excluído. Calma, galera, eu vou explicar, calma. Sim, Cat Noir foi excluído na quarta temporada, mas ele não foi excluído a temporada inteira. Ele não foi excluído do jeito que o fandom fez um alvoroço que ele tava sendo excluído. Eu vou aqui mostrar pra vocês o porquê. Do episódio Verdade até o episódio Crocodile, basicamente do episódio 1 até o 12, a Ladybug e o Cat Noir estão se dando super bem. Eles estão se tratando como eles sempre se tratavam, se tratando bem,
Ladybug chamando ele de gatinho e o Cash Noir de My Lady. E tava tudo certo. Chegamos então no episódio Optigami, episódio 13, onde o Cash Noir não participou da luta contra a Rainha da Moda. E não foi porque excluíram ele literalmente, foi porque a Rena Rouge tirou o Adrian de dentro do prédio pra protegê-lo. Ela não sabe ajudar do Cash Noir. Ela não fez por mal, literalmente. Porém, mesmo que o Cash Noir não tenha participado da luta contra a Rainha da Moda, ele foi super importante. Ai, mas ele foi importante o quê? Foi exatamente o Cash Noir que quebrou o Miraculous para a Ladybug. A pedido da Ladybug, quem quebrou o Miraculous da tartaruga, que tinha um Sentimonstro dentro, foi o Cash Noir. Sem o Cash Noir, a Ladybug nunca ia conseguir quebrar um Miraculous, porque só o poder do Cash Noir quebra o Miraculous. Então, o Cash Noir foi sim importante aí, ele não foi excluído porque quiseram que excluísse ele. Próximo episódio que a gente tem, Sente Bolha, que o Cash Noir se sente excluído porque a Rena Rouge fala com o Cash Noir que a Ladybug e ela estão com planos de 2 pessoas. E tudo bem, eu entendo super os ciúmes do Cash Noir ter ficado incomodado com aquela fala da Rena. Porém, no final do episódio, o Cash Noir entende que estava tudo sob controle entre a Ladybug e a Rena e que o plano delas era realmente bom. E dá tudo certo entre ele e a Ladybug, eles fazem um zero e depois tem um outro zero entre a Marinette e a Alia. O próximo episódio que a gente tem, em que a Ladybug e o Cash Noir brigam, né? A Ladybug tá pistola porque tô chamando ela e o Cash Noir de casal do ano. Ela até taca ele na lixeira, porque eu não achei nem um pouco certo. Ela foi muito imprudente de tacar ele na lixeira. Assim como o Cash Noir também foi imprudente de quebrar uma parede no último episódio, que foi o episódio Sente Bolha. O Cash Noir fala que vai parar de demonstrar os sentimentos pela Ladybug. E aí nesse episódio a gente tem uma conversa sincera entre a Mari e o Cat, onde eles botam tudo pra fora e você consegue entender tanto os sentimentos do Cash Noir barra Adrian, tanto os sentimentos da Ladybug barra Marinette. E assim, no final desse episódio também a Ladybug e o Cash Noir estão se dando bem novamente. Eles se resolvem e tem aquela cena mais fofíssima de Mari e Chat. E também tem a cena em que o Adrian fala que se ele não agir como, né, Cash Noir, talvez a Ladybug se apaixone por ele. O próximo episódio que a gente tem é o Haxan, em que o Cash Noir vê a Scarabella, pensa que ela é um Sentimonstro ou qualquer coisa que roubou os Miraculous da Ladybug. Ele treta com ela, né? Eles literalmente têm um conflito ali. E eu super entendo os sentimentos do Cash Noir ali e também os sentimentos da Rena Rouge, né? Mas no final, né, o Cat ajuda a Scarabella. E nesse episódio também o Cash Noir descobre, aparentemente ele descobre, tá meio óbvio, que a Ladybug falou a identidade dela pra alguém. E no final o Cash Noir fala que ele realmente tem medo, né, de ele nunca mais ver a Ladybug. A Ladybug diz que nunca vai abandonar o Cash Noir. Assim eles se resolvem e voltam ao normal como sempre. O próximo episódio que a gente tem é o Lastimador, onde o Cash Noir finalmente descobriu pelo Nino, né, a identidade da Rena Rouge e do Carapace, e que ele descobre que os dois sabem a identidade um do outro. E é a partir deste momento em Lastimador que o Cash Noir acha que a Ladybug não confia nele. Ele fica triste por causa disso. E o outro episódio é o episódio Realizador de Sonhos, onde o Adrian tá mal já por causa do último episódio, né, que ele acha que a Ladybug não confia nele, e ele também tá mal por causa que ele não sabe o que ele quer fazer da vida, qual carreira ele quer seguir. Assim como o Cash Noir, ele também demonstra tristeza por esse motivo, né? A gente vê quando ele tá na batalha que ele tá bem triste por causa disso. E no final do episódio ele tá bem mais feliz assim e fala que ele quer achar a melodia dele, como o próprio Luca disse. Depois desse episódio nós tivemos o episódio Simplificador, Quilling, Querida Família e Efêmero. E nestes 4 episódios, a Ladybug e o Cash Noir estavam se dando super bem. Eles não estavam tendo problema com ninguém. Eles estavam se dando super bem. E aí a gente tem Kuroneko, que é a partir de Kuroneko que o Cash Noir realmente volta a sentir a questão de achar que a Ladybug não vai mais precisar dele. Isso por causa de Efêmero. Porque no final de Efêmero, o Cash Noir e a Ladybug tinham se reunido e ele pergunta o que você queria falar comigo. A Ladybug fala que não era nada. Então ele sente que a Ladybug realmente não confia nele. A gente tem lá os conflitos de Kuroneko, né? E no final de Kuroneko, a Ladybug e o Cash Noir também se resolvem. O Cash Noir fala que ele foi imprudente de deixar os Miraculous, né, dele sozinho assim à solta, que sim, gente, foi imprudente o Cash Noir deixar o Miraculous dele lá, literalmente. E eles se resolvem. E aí, em Penalty, a Ladybug mostra que realmente ela e o Cash Noir estão se dando super bem. E ela fala que não vai chamar os outros heróis se não fosse a pedido do Cash Noir. Ela realmente mostra que ela e o Cash Noir vão lutar sozinhos, só ela e o Cash Noir, contra a Penalty, o time da Penalty. Mas o próprio Cash Noir fala que é melhor chamar os heróis. E ela vai e faz. E por último temos Risco e Contra-Ataque, onde eles estavam agindo por imprudência, então eles brigaram e tudo mais. Mas no final a gente viu que obviamente a Ladybug pediu perdão por tudo que ela fez na temporada, tudo que ela fez, no caso, né, a partir de Optigami, de ter excluído ele, mentido pra ele, falar que não confiava nele. E ele se resolve, o Cash Noir mostra que ele vai estar ali pra ela independente do que acontecer. E uma questão também, gente, é que a gente já viu a aparição do Cat Blanc 2 vezes nessa temporada, então provavelmente tudo que a Ladybug faz é com medo do Cat Blanc voltar.
Ela não sabe como o Cat Dunk surgiu, mas ela sabe que foi a partir do amor que tem entre a Ladybug e o Cat Noir. E ela ficou com muito medo disso, ela é traumatizada pelo Cat Dunk, ela não quer ver o parceiro dela de novo ficar o gato branco. Então às vezes ela age por impulso e imprudente, com medo do Cat Dunk acontecer, sendo que às vezes ela pode até ocasionar o Cat Dunk desse jeito. Mas a gente viu que tudo terminou bem no final e que eles se resolveram, eles se desculparam e que deu tudo certo. Mas realmente eu achei totalmente desnecessário o alvoroço que o fandom fez, falando que a Ladybug tava excluindo o Cat Noir, que ela falou... Falam que a Ladybug não merece o Cat Noir, sendo que a diferença entre eles é o que mais complementam eles. O relacionamento do Cat Noir e da Ladybug, gente, não é resumido em dar tudo certo, é resumido em mostrar que realmente que eles brigam, que eles têm as diferenças deles e que eles vão passar por momentos ruins, mas que isso não vai atingir o relacionamento deles, que eles vão continuar a se amar independente do que acontecer. E é exatamente isso que Lady Noir representa, pelo menos na minha visão, gente. Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, se você tem uma diferença, tudo bem. Então assim, na minha opinião, eu achei super desnecessário o alvoroço que o fandom fez na época que começou a lançar esse trem fora de ordem e que deu a entender que a Ladybug queria realmente excluir o Cat Noir pra incluir a Rena Rouge. Um monte de gente fazendo tretinha, falando que a Rena Rouge tava roubando o lugar do Cat Noir, que não ia ser mais Ladybug e Cat Noir, ia ser Ladybug e Rena Rouge, sendo que isso nunca aconteceu, galera. A Ladybug nunca substituiu o Cat Noir pela Rena Rouge. Tanto é que a Rena Rouge barra Rena Furtive nem tem tanta aparição assim quanto aparece quando você vê fora de ordem. Parecia muito que ela tava lá desde o começo, mas ela não estava. Rena Rouge só começou a aparecer realmente a partir de Optigami, porque lá em Sr. Pombo 72, que é a aparição dela, foi porque realmente o Cat Noir foi capturado, não foi culpa de ninguém. Literalmente o Sr. Pombo capturou o Cat Noir. Não foi culpa da Rena Rouge ou da Ladybug. O Cat Noir não pôde participar da luta em Sr. Pombo porque ele não tava lá, ele foi capturado, ele virou pombo. Então se você analisar realmente do episódio 1 até o 12, a Rena Rouge só aparece uma vez. Então basicamente, gente, essa é a minha opinião sobre esse alvoroço que teve aí no fandom, que eu realmente achei muito desnecessário. Espero que na quinta temporada, se eles lançarem fora de ordem, pelo amor de Deus, que não tenha esse alvoroço e que esperem antes de julgar, gente. Porque quando você reassiste tudo na ordem, tudo faz sentido. Todo o desenvolvimento perdido é explicado. E, gente, uma pequena curiosidade aqui. Eu gostaria que os episódios Simplificador, Quilling e Querida Família não fossem na ordem que eles estão. Eu gostaria que eles fossem antes de Crocodile. Pra mim faria um pouco mais de sentido. Ia ser muito melhor se eu visse o Wishmaker e logo depois Efêmero. Porque você sair de Wishmaker pra Simplificador é meio desapontante. Então era essa ordem que eu gostaria que os episódios Simplificador, Quilling e Querida Família fossem depois de Crocodile e antes de Optigami. Então assim, pra mim a quarta temporada foi uma das melhores pra mim até o momento, tá lá no meu ranking da mais favorita até o momento. O próximo vídeo vai ser sim teorias da quinta temporada, que no caso sairá amanhã. E depois eu vou trazer um vídeo sobre as músicas lá de Awakening, que eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês sobre essas músicas. Não se esqueçam de deixar seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber mais notificações. Por favor, sejam respeitosos nos comentários, gente, por favor. Se você tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, é sobre isso. Mas não precisa brigar nos comentários, ok? Então é isso, gente. Um beijo da Loki e até o próximo vídeo. Tchau!